Shalom, meus queridos, trazendo o Salmo 26, 26º dia da nossa campanha do livro de Salmos. Salmos, ele é as orações que Davi fazia para o Senhor. Salmo, ele nos ensina a orar. Salmo nos ensina a adorar a Deus. Quando a gente estuda os livros de Salmo, você observa que a grande maioria é de adoração ao Senhor. O rei Davi, ele sabia como falar para o Senhor as lutas dele, as dificuldades, e ao mesmo tempo ele adorava o Senhor. Amém? Quem diz que não sabe orar, é só ler o livro de Salmo que você vai aprender a orar a Deus. Amém? Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e em cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Amém. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Quem de nós pode dizer isso ao Senhor? Julga-me, Senhor, conforme a minha sinceridade. Examina, Senhor, o meu coração, prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. O rei Davi, ele teve coragem para dizer isso, e nós também temos que ter coragem para dizer isso. Porque a gente tem, se pecou, tem que se arrepender, pedir perdão ao Senhor e procurar andar com o coração sincero na presença do Senhor. Se há algum pecado na sua vida que você não tem força para resistir e você está sempre cometendo esse pecado, ou está sempre agindo de uma certa forma, com grosseria, você é uma pessoa estúpida, é uma pessoa que mente e acha que não consegue parar de mentir, diz para o Senhor, vai para a presença do rei. O rei é Deus, o rei da glória é o Deus vivo de Israel. Vai para a presença dele, do Senhor, que criou o céu e a terra, e diz, Senhor, este é o meu pecado, este pecado eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido abandoná-lo. Você vai e confessa a Deus o que passa no teu coração. E pela a força de Deus, Deus vai trabalhar isso em ti. À medida que você confessou, que você diz, eu peco, eu faço isso, mas eu não quero fazer. Mas eu não consigo deixar de fazer. Eu amo esse pecado, eu não sei qual é o pecado, porque até a gula, você sabe que é pecado, né?
A pessoa que come demais, exagerado, que não come dentro do limite que o ser humano tem que comer durante o dia, essa pessoa comete o pecado da gula. E Deus fala sobre o pecado da gula. Então, pecado é qualquer pecado, meu querido. Os pecados nossos não diferenciam. Só que existem pessoas que é mais propícia a certas atitudes. Às vezes é porque a pessoa não alimenta o espírito dela e ela tem desejos de pecados diabólicos, pecados graves, cabeludos, né? Sempre tinha um padre, quando eu era mais jovem, que eu ia para a igreja católica, ele chamava pecados cabeludo e pecados que não é cabeludo. Então, existe pecados, diz a Bíblia, pecados que levam à morte. E essa morte, muitas vezes, pode ser a morte espiritual, não só a morte física. E o rei Davi, ele dizia: examina-me, Senhor, prova-me, esquadria os meus rins e o meu coração, porque eu tenho andado em sinceridade. O que o Senhor quer da gente, meus queridos, não é perfeição. Nós não somos perfeitos e não vamos conseguir atingir a perfeição em apenas uma vida. Por mais que, olha, no ano, se eu não me engano, foi no ano 500 após de Cristo, que foi retirado da Bíblia sobre a reencarnação. A Igreja Católica, na verdade, porque os judeus acreditam na reencarnação. A Igreja Católica, ela acredita na reencarnação, mas eles tiraram isso da Bíblia Sagrada, porque não quiseram passar isso para as pessoas. Por quê? Porque isso não é verdade? Porque não, meus queridos, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, pode quem quiser discordar, mas a reencarnação não é uma mentira. Não tem como um ser humano vir só numa vida e acertar e já morrer e ir para o céu. Não tem como. Se a gente raciocina e chega na lógica, a gente passa uma vida toda acreditando o que diz os pastores, o que diz o Novo Testamento. Mas quando a gente vai para os fatos, para a história, existe a reencarnação, porque a própria Bíblia no Novo Testamento fala. Eu estou falando independente do Antigo Testamento, eu estou falando aqui já no Novo Testamento, para os cristãos que não acreditam na reencarnação. Então, Jesus, ele se reencarnou. Você não acredita que Jesus morreu, depois ele voltou? Ele ressuscitou dos mortos? Então, você acredita para Jesus e não acredita para você? Você tem que procurar e encontrar a sua própria resposta, seu próprio caminho sobre isso. Você não pode seguir Maria vai com as outras. Tem muita gente falando só o que ouve os pastores falar, os que o padre fala. Procura meditar na palavra de Deus, porque se tu estudar a Bíblia Sagrada, ninguém vai te enganar. Tu sabia disso? Porque foi eu estudando o Antigo Testamento que a minha mente começou a abrir para muitas questões que está no Novo Testamento. Ninguém colocou isso nos meus ouvidos, ninguém. Foi só eu e Deus, eu estudando e orando a Deus e perguntando: Senhor, eu quero a tua verdade. Senhor, eu quero a tua verdade. Senhor, me mostra a tua verdade. Até que Deus foi revelando a verdade dele ao longo de anos para mim. Eu sempre tive a unção da diferença, porque eu sempre estudei muito, li muito a palavra de Deus. Eu não falo o que eu ouço, o que os outros falam. Eu falo o que eu estudo, o que eu leio, o que Deus ensina. Deus ensina a cada um de nós. A cada um que se dispor a aprender do Senhor, Deus ensina. Amém? Então o rei Davi,
Ele teve coragem, porque ele sabia que ele era um pecador, ele era falho, e ele sabia que se ele tinha arrependimento dos pecados que ele cometia, ele sabia que Deus era fiel para perdoar ele. Amém? E ele disse: eu tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor e eu não vacilarei. Meus queridos, o segredo não é você confiar na igreja, no pastor, nas pessoas ao teu redor. O segredo é você confiar em Deus. O segredo é você confiar no que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? No momento que você estuda a palavra de Deus, que você confie no Senhor. Confie. Isso que eu te digo, confia em Deus. Se você tem dúvida, algum questionamento, apresenta a Deus em oração, porque o Senhor vai te dar a resposta certa na hora certa. E o que vai valer para você é aquilo que Deus fala contigo, não é o que o homem fala. Amém? O que eu estou fazendo aqui é trazendo a mensagem para ti, e você vai colher e reter aquilo que for bom para você. Amém? E a mensagem de hoje que eu trago para você, aqui através do Salmo 26, é que procure ter um coração puro na presença do Senhor. Procure andar em sinceridade, porque o que agrada a Deus é a gente andar em sinceridade. É você ter uma dúvida, ter um questionamento, não tenha medo de apresentar isso a Deus, não esconda de Deus, porque Deus sabe tudo que passa no teu coração e na tua mente. Por isso, chega na presença do Senhor através de oração e diz para o Senhor, apresenta a Ele a tua causa, o teu questionamento, a tua dúvida. Amém? Que o Senhor vai te responder no momento certo. Às vezes o Senhor fica calado nas igrejas, porque eu busco só os pés do Senhor através de muita oração, e através de pesquisa, de estudo da palavra de Deus. Só estudando o Antigo Testamento, me veio muitos questionamentos e perguntas. Então, se você quiser conhecer a verdade, comece a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí tu vai passando para Salmos, vai meditando. Aí tu vai descobrir quem é o Deus para ser adorado. Tu vai descobrir se Deus quer que tu dê a adoração a outra pessoa ou não. Adoração, nós devemos adorar somente a Deus, ao Senhor dos Exércitos, amém? Então o rei Davi, ele tinha um coração por inteiro na presença do Senhor, mesmo sendo falho, ele dizia: Senhor, tenho andado em sinceridade, não vacilarei, eu não vacilarei. Eu não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda adorando outros deuses. Era assim que como Davi estava dizendo para o Senhor. Ele adorava somente ao Deus vivo de Israel. Este é o segredo, adore somente ao Deus vivo de Israel. Pare de ser idólatra. Pare de ser idólatra. Adore somente a Deus, a honra e a glória é somente de Deus. Deus, o Deus de Israel. Amém? Então, ele dizia: examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque é como se ele dissesse: eu estou de coração puro. Eu estou buscando a ti, eu não tenho adorado outros deuses. Aí no versículo 6 ele disse: não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Lava as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar.
Meus queridos, procure andar com as mãos limpas ao redor do altar do Senhor. Procure se separar. Procure meditar na palavra do Senhor. Procure se separar para aprender mais do Senhor. Vale a pena. Vale a pena você ter uma vida de oração. Vale a pena você ter uma vida de santidade. Vale a pena você se prostrar diante somente do Deus vivo de Israel. Amém? Se você seguir os homens de Deus do Antigo Testamento, eles serviam somente a Deus. Aqueles que saíam, deixavam de servir a Deus para adorar outros deuses, eles simplesmente eram abandonados por Deus. Amém? Porque Deus, Ele é com aquele que ama Ele. Deus é com o homem bom. Tá entendendo? A palavra, um livro de Salmo diz que Deus é bom com o bondoso. Deus é bondoso com o homem bom, é íntegro com o homem íntegro. Amém? No versículo 8, ele diz no versículo 7, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Ele dizia, Senhor, ao redor do teu altar, eu ando na minha inocência para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos ímpios, com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de suborno. Isso, né, é só o que existe, principalmente nos dias de hoje. Existem juízes que recebem suborno para condenar o justo, para condenar o pequenino do Senhor. Isso a gente está vendo nos dias atuais no STF. Ali são homens que não são homens, ali era para ser homens idôneos, homens de caráter ilibado. Mas não é isso que a gente ouve falar daqueles homens, não é verdade? É triste isso, mas a mão de Deus vai apanhá-los. A mão de Deus vai chegar até eles, porque ninguém escapa. Ninguém escapa do mal que faz. Agora, nessa Covid-19, quantos inocentes morreu porque não tiveram acesso ao tratamento da hidroxicloroquina? Não tiveram acesso do tratamento correto? Meus queridos, isso é lamentável. Isso é triste. É triste saber que pessoas que podiam estar aí vivas morreram por causa de uma coisa simplesmente por causa de homens maus que não liberaram o tratamento correto para estas pessoas. No entanto, eles adoeciam e eles faziam uso do medicamento. Mas eles não davam o medicamento para as pessoas pobres tomar. Por quê? Porque as pessoas que tinham acesso aos hospitais particulares, ao médico particular, essas pessoas, elas tinham acesso ao remédio correto, que é um remédio barato e que salvou vidas. Eu conheço pessoas próximas a mim que usou. E que abaixo de Deus estão vivas porque usou o medicamento correto. Para mim, eu não vou nem falar de política aqui agora, só sobre isso daí. Porque o que eu tenho a dizer sobre eles, eu já digo na internet. Que se não houver justiça de homem para julgá-los, que haja de Deus. A de Deus eles não vão escapar. Então o rei Davi, ele sabia que ele andava
aos pés do Senhor com o coração por inteiro. Ele disse aqui no versículo 12, no versículo 11, mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Amém? O nosso pé tem que estar colocado em caminho plano, meu querido, minha querida. Amém? O seu pé está colocado em caminho plano? Você tem louvado ao Senhor que criou o céu e a terra e o mar? Faça essa pergunta. Medite na sua vida, no seu caminhar a partir de hoje, através deste versículo. Se você tem andado de forma falsa na presença do Senhor, peça perdão a Deus e recomece. Nada do que você planta na presença de Deus é perdido. Você recomeça a partir de onde parou, entende? Nada é perdido. Então recomeça na presença do Senhor, recomeça fazendo o correto, recomeça fazendo aquilo que é certo, aquilo que agrada ao Senhor, que você sabe. Nós não adianta achar que só é esta a vida e que nós já temos que entregar a nossa vida quase perfeita na presença do Senhor. É um caminhar, nós temos que aprimorar o nosso caminhar dia após dia. Para quando chegar o momento do Senhor nos colher, Ele poder se agradar de cada um daquele que Ele colher. Amém? Por isso é importante você plantar boas sementes hoje, fazer o bem hoje. Amém? Se afastar daqueles que fazem intriga, daqueles que fazem fofoca, se afastar daqueles que falam mal uns dos outros. Amém? Que o Senhor continue falando contigo, ministrando ao teu coração, meu querido, minha querida. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, supra as tuas necessidades, coloque fartura à tua mesa. Amém? Fica na paz de Cristo. E até a próxima, se Deus quiser.